Esse aqui. O carregador. Adriano, de volta lá. Então, vamos falar com o professor Moacir às 17 horas, né? Vamos só dar uma testar. Aí, Moacir? Tô, e aí? Agora é certo. Nós estamos aqui com problema de internet, Ademar. Nossa, a internet está caindo toda hora. É, muita gente usando, eu acho, sabe, Moacir? Nossa, está um problema. Então, agora vai. Então, é simples assim, tá? A gente tem 10 minutos para as 17 horas, né? A gente pode conversar um pouco aqui, né? A gente aborda daqui a pouco, se você quiser, ou a gente pode sair daqui a pouco e voltar. Porque tem bastante gente já entrando, né? Que a gente entra, o pessoal Já tá vi seguindo aqui, a que tem uma gente, opção né? de. Já tem uma opção de pessoas aqui, eu estou vendo. A Senan tem aqui entrando aqui. Então a gente vai Laila. conversar um pouco. Nós estamos aqui hoje, né? Na nossa live diária da FENEP, conversando com os presidentes dos sindicatos, e hoje é a vez do professor Moacir Leles, é o presidente do Sindicato do Espírito Santo, né? É uma das nossas grandes lideranças, ele tem enfrentado uma batalha dura lá, então hoje vamos bater um papo com ele aqui. E a gente... Então, o nosso horário é às 17 horas, né? Então, assim, Moacir, você acha que voltamos daqui a pouquinho ou vamos ficamos aqui? Eu acho que é melhor ficar. Vamos batendo um papo aqui. Opa, Tá bom. deixa eu ver aqui. Depois a gente conversa lá. Como é que foi hoje? Vocês conseguiram acertar o negócio do sindicato? Saiu hoje, né? Pelo que você falou lá no telefone, Rapaz, né? mas nós fizemos aqui um aditivo, né, com eles, mas tem algumas coisas que também os mantenedores, eles não concordam, Ademar. Por exemplo, se o cara ganha lá um salário X, né, uma empresa que você tem um faturamento acima de 4 milhões e 800, o governo vai dar 1 milhão e 800, ou 1.800 reais, né? 1.800 e Sim. pouco. E aí, se o cara ganha 5, você vai ter que completar, né? Você tem que dar 3 e aí depois a diferença você tem que completar. Então, para 5, dá 1.800, mais 3 que você tem que dar, aí você tem. Pô, mas o cara, ele não quer reduzir a mensalidade, que ele falou que não pode, só que se ele mexer lá no salário, ele vai ter que reduzir a mensalidade, pô. Então, isso que ele não entende. Ele quer pagar menos, ele não quer pagar, mas ele não quer mexer na mensalidade. E a gente está dizendo para ele, rapaz, você não pode matar o seu professor, pô. Mas é complicado isso aí, né? Cada cabeça é uma sentença, né? Esse é o problema que a gente sempre fala, né? A gente precisa de sindicato, liderar. Cada escola tem uma autonomia, né? Faz o que quer e tal. Na verdade, quando arruma problema, depois não sabe por que está arrumando problema, né? E cada escola tem o seu gestor e dá um resultado bom, né? A escola privada tem um bom resultado das avaliações, a criançada vai bem, a família gosta e tudo mais, né? Mas é muito cada cabeça uma sentença, né? É complicado isso, né? Daí, para fazer uma coisa coletiva, a gente sabe, fazer negociação coletiva nunca agrada ninguém, né? Se você acerta na NPC, o cara aumenta mais e o sindicato não sabe negociar. Demar, não estou te ouvindo direito, Demar. Oi, Demar. Vamos ver lá agora. Melhorou? Agora melhorou, que eu acho que eu estava com a mão embaixo do microfone aqui. Então, é uma coisa assim, que nem na negociação coletiva, né? O sindicato negocia, acerta lá, o NPC. Aí a escola pega e aumenta mais do que o NPC, e aí diz, olha, não, aqui eu sou bonzinho, o sindicato que é ruim, né? Então é sempre ruim, né? Não tem? É sempre difícil. A gente tem aquele estado também que fala assim, quanto que aumentou a mensalidade? Aumentou 5%. Mas por que aumentou 5%? O sindicato que mandou, né? É muito complicado.
Ele não assume o lado dele, né? Sim, é complicado. E é muito diversa a É, nossa categoria, né? A é. gente hoje está passando uma fase bem difícil, né? O pessoal da educação infantil, né? Que tem 50 alunos, 60, 40, né? Assim, tá muito É o difícil. problema. O Brasil inteiro, uma brigarada, sabe? Tava ontem conversando com a Zuleika, ali de Minas, né? E ela Uhum. também estava falando, a discussão não é brigarada, é uma dificuldade enorme. Tá muito difícil para as donas de escola, porque os pais estão cancelando o contrato e só, né? Cancela o contrato e Uhum. tal, e joga tudo fora. Ah, não quero mais, não vou pagar. Então é muito difícil, É, realmente. Não. Aí no Espírito Santo também está até, assim? aqui está assim, até os 4 anos, como a LDB não diz que não é necessário estar matriculado, aí o pai acha que ele pode tirar a hora que quiser, colocar a hora que quiser. Então, aqui nós estamos dizendo o seguinte: ele quer tirar? Tudo bem. Você conversou, tentou, não conseguiu, só que você cancela o contrato, não suspende o contrato, né? Sim, Porque depois ele vai sim. precisar de um lugar, ele vai precisar de um lugar para colocar o filho dele, porque ele vai ter que voltar, não vamos ter que ir para os nossos ambientes, né? É que eu tenho falado para o pessoal, né? Tem que cuidar para não quebrar. O problema é que a escola que é pequena tem dificuldade demais, né? A escola tem 50 alunos, você perde 30, não consegue pagar as contas. E 20 não, 10 não paga, Não perde paga. 20, daí ele não consegue pagar, né? É, As contas, o aluguel, os negócios, tudo, né? Então, é. agora o que as pessoas tem que, as escolas, o dono da escola tem que ver é tentar não quebrar, né? Trabalhar muito, arrumar um dinheiro, pegar emprestado para não quebrar. Porque se não quebrar, vai Isso. precisar de escola, não tem saída. Como é que vai fazer? Os pais vão deixar o Vai filho por em casa a aonde? vida toda? Vai por onde? O Na escola pública Ademar, não tem. É, nós estamos criando aqui o Tribunal de Justiça, nós estamos criando um fórum para que é composto pelo SINEP, PROCON estadual, Ministério Público, para as ações que os pais, porque o pai vai entrar com a ação dizendo que ele tem direito, só que você vai entrar com a demanda e isso vai lá para aquele fórum e tem um representante do SINEP, que representa as escolas, tem um representante do Ministério Público e do PROCON, porque o próprio Tribunal de Justiça, a doutora Janete, que é a desembargadora que está negociando isso com a gente deve anunciar isso segunda-feira, ela diz, o Tribunal de Justiça não tem como receber essas demandas, entendeu? Então, nós temos que minimizar isso. E uma coisa que ela falou para o PROCON e para o Ministério Público, e nós só ouvindo, né? Nós temos que amenizar, nós não podemos colocar fogo na fogueira, nós temos que a população precisa de acalmar. Ela falando isso, entendeu? Nós temos que acalmar. Então, ela quis dizer o seguinte: pô, tem uma. Eu conversava todo dia com ela e ela vai lá e me pede planilha, pô, né? Que a escola tem que enviar a planilha para o pai ou para o responsável, né? E a planilha é obrigação nossa para você deixar lá na escola e o pai, se quiser, ele vai lá e pede a obrigação. 45 dias antes da matrícula, você utilizar essa planilha. Isso é decreto lá do decreto 9870, né, que diz isso lá É de a lei 99. federal, lei federal. É a lei federal, é. E aí, rapaz, a mulher vai lá, nossa, a semana passada, a Demar foi um caos. Pô, assim, você começa, senta aqui no computador às 8 horas da manhã e vai até 10 horas da noite, só apagando incêndio. Aparece um leão daqui, outro daqui, e vai embora. E Ademar, não sei vocês aí no Paraná, mas nós aqui no Espírito Santo, eu digo que a nossa atividade é muito rentável. Aí todo mundo me pergunta, mas por quê? Eu falo, rapaz, vocês administram isso de qualquer jeito e conseguem ter lucro, porque você fala as coisas, as pessoas não entendem, não sabem fazer, pô. Aí eu digo, gente, eu falo, pô, é muito rentável. A Diório ri pra caramba. Eu falo, pô, mas é sério, pô.
Pô, o cara não sabe fazer não sabe, não administra nada, porque isso aqui é uma empresa, a escola é uma empresa. Ele acha que ele está mexendo lá com o professor, ele acho que não tem que verificar as outras coisas. E aí que quebra, né? Mas assim, Marcelo, nós estamos chegando quase às 17 horas aí. E aí o pessoal já dá agora, o nosso pessoal já entrou a Zuleika aqui agora, que nós conversamos com ela. Estou vendo aqui. Então, o Bruno Renato também está por aí. nosso amigo, está sempre nos acompanhando aqui. E o pessoal aqui, tem o pessoal aí do Espírito Santo, né? Eliane, o pessoal da educação infantil, tem um tantão de gente já entrando aqui. Então, assim, às 17 horas, que a gente marcou, acho que tem que, para a gente começar a conversar, assim. Acho que você tem umas colocações que você faz aí, e começar a apresentar, né, falando assim, nós estamos aqui conversando aí com o professor Moacir, ele é o presidente do Sindicato do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, para a gente sacanear o Espírito Santo, a gente tem que falar que eles são do Nordeste. Eles não são do Nordeste, mas a gente tem que falar que eles são do Nordeste, que eles não gostam, não. Eles falam que eles são Centro-Oeste, né? Mas é aquele estadinho que tem, que nem o pessoal de Minas fala, que é o litoral de Minas, né? É um estadinho pequenininho, mas é um estadinho extremamente bem administrado, com gente muito competente, eu conheço um pouco lá, é muito bonito, é bem administrado politicamente, tem o setor produtivo do Espírito Santo é exemplar, a participação social, a participação política que tem no governo do estado, nos municípios, né? Então, assim, ele é um estado pequeno, mas assim, são muito eficientes. Eu tenho um grande carinho ali para o Espírito Santo, o professor Moacir, o Eugênio, que é nosso nosso grande, foi presidente da federação, né? E é um das nossas lideranças no Brasil aí também, na escola privada. É um cara que trabalha muito, né? Tem escola no Espírito Santo, tem uma série de... Ele foi secretário lá na cidade dele, né? É um cara da melhor qualidade, né? Então, assim, a gente tem que sacanear o pessoal do Espírito Santo, né? Porque tem que sacanear, não é mesmo, você? A gente tem que sacanear um pouco eles, faz parte. Mas é assim, ó, tem uma muqueca que ninguém tem, não é mesmo? Tem umas coisas muito legais no Espírito Santo. As cidades são bonitas, Vitória tem uma praia muito legal. O pessoal, acho que bastante gente já conhece, né? Um povo absolutamente cordial, porque é tanto a característica do povo brasileiro, né, assim, tudo que é lugar que a gente vai, a gente tem isso. Mas o Espírito Santo é um estado especial, na minha opinião. Não quero depreciar nenhum estado, o Brasil é muito legal. Mas o Espírito Santo, a gente tem um estado assim, que tem uma força bem grande, apesar de ser pequeno e tal, mas tem bastante. Tem exemplos bons, eu sempre cito o Espírito Santo, assim. Vocês têm aí um grupo de empresários, né? Não sei como é que vocês chamam aí, que é de desenvolvimento econômico, né? E que tem uma influência importante no governo, seja ele de que cor que seja, de que partido que for, esse grupo de empresários tem uma força boa, né? Então eu sempre cito como um bom exemplo, porque se a gente, todo o setor produtivo, se organiza e trabalha junto e aperta o Estado, o governante, o prefeito, né? Eles acabam tendo que fazer as coisas mais direitinho, né? E vocês acham que o Espírito Santo é um bom exemplo, na minha opinião, de um estado que tem essas articulações. Aqui no Paraná nós temos Maringá, que é uma cidade, né? Mas que também tem uma articulação bem boa, e a cidade é bem boa, muito boa, bem organizada, tem plano, tem um pensamento estratégico, né? Então, mas o Espírito Santo é um estado, é diferente de uma cidade. A cidade talvez até seja um pouco mais fácil, né? Então estamos aqui, já estamos 17 horas, né? Então fiz uma introdução até para a gente gastar um pouquinho de tempo, Marcelo. Mas o professor Marcinho é hoje presidente do Sinep, ele é do Conselho Estadual lá do Espírito Santo, né? E ele tem enfrentado uma luta diária lá, né? Na questão da pandemia, nos problemas que isso trouxe para o setor educação, né? Na grande interferência que a gente sente do setor público, né? Em cima das escolas. Então, eu disse isso para o Zulei, que a gente estava conversando ontem, né? Mas nós temos no Brasil muito rei, né? Nós temos o presidente da República, é o rei do Brasil. Quem manda no Brasil, quem acha que manda tudo. Aí você tem os governadores, que são os reis dos estados. E eles acham que manda tudo aí. É o meu estado, o meu governo, o meu secretário. Aí você tem os municípios, que é o prefeito, ele também. Ele pensa que a cidade é dele, né? E aí depois tem a turma que faz de conta que é o Ministério Público, o Judiciário, que se mete em tudo, que tem opinião. Como em Minas, né? O juiz deu uma canetada lá,
e para com tudo, né? Tem uma autoridade meio exagerada. Então, o Brasil é um país muito complexo juridicamente, e que a Amab sempre diz, né? O Brasil não é país para amadores, né? Então, Moacir, seja bem-vindo aí na nossa live. Prazer em conversar com você. Obrigado pela sua disponibilidade, né? Para conversar um pouquinho com o Brasil aí, mostrar o trabalho, as dificuldades e os exemplos, né? Acho que o que você pode dar de exemplo daquilo que está sendo feito aí, daquilo que está na questão da educação infantil, que é uma demanda importante, né? Então, seja bem-vindo aí, Moacir. Saiu. Caiu fora, Moacir. Acho que está com o problema da internet lá. Boa tarde, quem está chegando agora. A gente está conversando com o professor Moacir, que é o presidente do Cinep do Espírito Santo. Né? Estava começando a conversa, mas ele já acabou de avisar que está com dificuldade na internet lá, no Espírito Santo. Né? Então, vamos esperar ele entrar de novo aí para a gente convidar ele para a gente conversar. Caiu. Está visto que caiu. É novidade aí, todo mundo deve estar sabendo, né? Que o ministro da Saúde caiu, Mandetta. Só um minuto aí, gente, que eu vou tentar ver o que aconteceu com o professor Moacir lá. Olá, gente. Estamos aqui, estou aguardando. O professor Moacir estava aqui com a gente, acabou caindo. Vamos ver se ele consegue conectar de novo aí para a gente chamar ele para conversa. Então, hoje a nossa live é com o presidente do Cinep do Espírito Santo, que vai contar um pouco para nós as dificuldades. E a nossa ideia de falar com os presidentes dos sindicatos é para que a escola privada brasileira, que são 42 mil instituições de ensino superior, educação infantil, nós vamos conversar todos os dias ou algum assunto jurídico, algum assunto que está pegando. Nós teremos aí de novo o doutor Diego na semana que vem, na quinta-feira, nós temos a julgamento do STF, que eu acho que interessa para todo o setor produtivo, que vai regular, vai Aí, a questão agora. lá da... Aí voltou você. Tá voltando. Voltou. É a Ainda não internet que apareceu cai. essa imagem aqui. Não? Mas já não apareceu ainda. Você tá falando aí. Oi, mas não está aparecendo? Não, mas a voz tá... Eu tô ouvindo. Tem que estar ouvindo ele aí. Mas é a internet mesmo. É a internet. É um problema. Tá me ouvindo, não? Mas... Eu tô ouvindo. Você tá Ademar... ouvindo? Tô. Agora Eu tô voltou. ouvindo. Você Parece... não tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, Moacir, seja Tô te bem-vindo aí. ouvindo, Quando Ademar. puder começar a falar. Começa a falar, então, como é que estão as Bom, coisas aí. E aí, daqui a pouco, é vamos capaz que falar você porque... volte a imagem entra aí. é, Alô, Moacir? É muito chato isso. Ele caiu fora de volta, Sammy.
Achei, volta aqui, vou ver se... E agora, Ademar? Tô ouvindo Apareceu? você. Eu tô Bom, ouvindo, mas não tô... não está me vendo? Não tô, não. Mas acho que dá para falar já. Vamos ver se conecta. Tá aí, agora vem. Tô vendo. Veja. Bom, boa tarde, presidente Ademar. Boa tarde a todos. Uma satisfação poder estar participando dessa live aqui com a FENEP, nosso grande presidente e representante aí da educação particular do Brasil. Minha esposa, que sempre diz, Ademar, não é para puxar o seu saco, não, mas ela diz, pô, o presidente da FENEP fala bem. E também tem aí a Zuleika, que também ela também fala bem, que está aí conectada, a Zuleika também faz um bom trabalho, eu acompanho bem o seu trabalho, Zuleika, no Cinep de Minas, né? O que acontece aqui no Espírito Santo é que desde o dia 16/3, eu digo que cada hora você tem que pegar um leão à unha, né? Isso começou no dia 16, e após o nosso governador decretar que a partir do dia 23 nós teríamos, as aulas seriam suspensas, né? Abaixou um decreto no dia 21 e fomos fazer com que as nossas escolas pudessem funcionar, até porque o decreto ele não deu opção para nós. Ele chegou e disse, olha, as escolas não podem funcionar, não podem estar abertas. Então, nós vamos correr, tudo fechado, né? E nós vamos correr junto ao Conselho para que se emitisse uma resolução permitindo as aulas não presenciais, até porque, nos meus ofícios que eu encaminhei ao Conselho, que o Cinep encaminhou, né? Ao Conselho Estadual de Educação, eu fazia referência lá ao artigo 32 da LDB, que no parágrafo 4 ele diz que em casos como o que nós estamos passando, isso é permitido, né? E aí conseguimos, num domingo, uma edição extra do Diário Oficial que se publicasse esse decreto, que o decreto ele suspendeu as aulas, mas ele permitiu que fosse possível dar a aula não presencial. E a resolução do Conselho Estadual. Só que a resolução do Conselho Estadual ela foi aprovada pelo secretário de Educação, que é um parceiro nosso aqui, o secretário Vitor De Angeli, né? Só que embaixo, bem pequenininho, se colocou lá, ad referendo do Conselho Estadual de Educação. E aí isso teve que ser aprovado, mesmo sendo publicado nessa edição extra do Diário Oficial no domingo e coisa e tal, ela tinha que ser aprovado no Conselho Estadual de Educação. E aí você tem as entidades. Mas foi aprovado lá no Conselho, né, a resolução, que é a 5.447, que permitiu, durante 30 dias, as aulas não presenciais. Eu hoje já cobrei do secretário, né, porque é o dia 23, a semana que vem, nós temos o dia 23, né? Então, ela termina. Mas o presidente do Conselho falou o seguinte, o decreto que suspendia foi prorrogado. Então, automaticamente, a resolução está atrelada, então não vai ter problema. Então, esse foi a primeira coisa que nós tivemos que fazer. Em seguida, fomos chamar as nossas escolas, porque nem todas as escolas estavam preparadas para dar as aulas não presenciais, né? Principalmente a educação infantil, porque o maior problema que nós temos aqui é com a educação infantil, né? Então, nós somos, o Cinep procurou empresa para fornecer plataforma e essas coisas todas, e com 3, 4 dias nós conseguimos que a maioria, quase na sua totalidade, as escolas já estavam fazendo lá atividades não presenciais, né? E aí veio o questionamento,
que essas aulas não podem ser dadas lá na pré-escola, de 1 aninho até 3 aninhos, que isso não pode, que não sei mais o quê. E eu dou exemplo, falando com a desembargadora, falando com as promotoras, com o juiz, o seguinte: eu tenho um netinho de 3 anos, que estuda no Colégio Marista, aqui em Vila Velha, e tenho uma netinha de 2 anos. Eles fazem as atividades todo dia, e eles gravam e mandam para mim, né, e para minha esposa, os avós, verem o que eles estão fazendo. Eu ontem vi meu netinho de 3 anos fazendo a atividade de educação física que a escola estava mandando. E a minha netinha, a alegria que a escola, que ela dá para lá, a creche, ela tem a plataforma do Zoom, e aí ele faz interação, interage com a criança. Então, isso eu dou exemplo para os promotores e coisas, que isso é possível. Claro que nós não conseguimos fazer 100%, mas é preferível ter atividade com essas crianças do que não ter atividade. Eu dou exemplo do copo cheio que eu falei para a doutora Maria Cristina, que é uma promotora que lida com a gente. Falei: doutora, você tem o copo cheio. Se você não tem água, qual é melhor? Você completar ou você pegar um copo vazio e ter que ir procurar água para completar? Então, é o nosso caso. Se nós não estamos conseguindo 100%, mas nós estamos lá no 80%, 90%, e essas escolas têm atividade. E falei para ela também. Falei: doutora, eu admiro a Prefeitura de Vitória, que tem internet em alta velocidade em todas as suas escolas, tem rede Wi-Fi em 300 pontos da capital de graça, e não está fazendo nenhuma atividade. E ela... É um absurdo. O Estado ontem começou a estar utilizando aquele projeto lá do Amazonas, porque lá no Conselho, quando se questiona, eu digo: vem cá, e as crianças ribeirinhas do Amazonas, que você tem 2 crianças num ponto, daí 2, 3 horas você tem mais uma criança ou outra. Então, como é que você faz? Como é que você vai fazer? Você tem um professor? Você tem uma escola para cada um? Então, nós, nesse momento de pandemia, nós temos que dar uma solução. O mundo todo, quando eu estou fazendo... quando nós estamos fazendo live, eu tenho uma mantenedora aqui de Guarapari, que a filha dela mora em Londres. E ela participa das lives porque ela é advogada e assiste a escola da mãe, né? Lá de Londres, mas ela participa. E ela estava comentando comigo: ela tem um filho de 3, outro de 4 anos. O que vocês estão fazendo aí é o que nós estamos fazendo aqui na Inglaterra. Agora, por que aqui no Brasil nós não podemos fazer isso? Então, o problema maior está o problema maior nosso hoje é a educação infantil, porque o Ministério Público diz que não é possível ter atividades, vem o PROCON, entendeu? Mas, graças a Deus, nós conseguimos aqui ter um respeito tanto com o Ministério Público quanto com o PROCON estadual, o diretor-presidente do PROCON estadual. Então, ele ouve muito. No início, eles queriam o seguinte: a OAB me disse que eu tinha que dar, que as nossas escolas teriam que dar 50% de desconto nas mensalidades. E eu disse para o presidente que, primeiro, que o Sinep não pode intervir na autonomia da escola, e que cada escola tem sua planilha e seus custos, né? Aí vem me dizer que em março você tem que reduzir o valor da mensalidade de março. Como que eu vou reduzir o valor da parcela de março se a nossa planilha foi feita lá em outubro de 2019, né? Ela é uma planilha anual. Por um acaso, pelo decreto 3274, diz que você tem que dividir isso em até 12 parcelas, não somos nós, porque o que eu vi lá em Londres é que você chega lá e uma parcela, lá é 35 mil libras. Você paga no início do ano do curso, não é parcelado. Mas nós não podemos fazer isso porque nosso poder aquisitivo não é o poder aquisitivo deles lá, né?
Agora, diz também para os promotores e para a desembargadora que, em janeiro, nós temos que pagar dobrado a nossa GPS, FGTS, nós damos férias, 13º, nós cobramos a mais do pai, do nosso cliente. Mas é engraçado isso, né? Porque o Ministério Público, né, o Judiciário, por exemplo, eles não estão preocupados que a cidade não faz com a escola municipal, com a escola estadual, não está fazendo nada. E assim, as crianças não têm nada na educação, eles não estão preocupados com isso, né? É engraçado isso, porque eles estão preocupados em fazer política com o dinheiro dos outros, né? Porque a relação da escola com a família, né, desde a educação infantil até o ensino superior, claro, o pai está com problema, ele tem que conversar com a escola, tem um contrato, ele foi lá e contratou a escola, né? Agora o Ministério Público não está preocupado com o governador, com o prefeito, que não está fazendo nada para as crianças. Os professores estão como se estivessem de férias, não estão preocupados com isso, né? Mas aí, uma das promotoras que estava na reunião com a gente quinta-feira passada, que as duas estão intervindo, estão atuando lá nas escolas do município, dos municípios e do Estado. E aí eu dei o futucão nela. Eu falei, doutora, nós estamos dando atividade aos nossos alunos, eles estão em casa, né? Mas nós estamos dando atividade. Agora, a senhora imagine as escolas de periferia, que essas crianças estão na rua e o tráfico está pegando essas crianças. O secretário de Educação já disse aqui para mim que em torno de 30% a 40%, né, ele já falou, ele acha que de 30% a 40% das matrículas que tem do Estado não vão retornar. Então, você não pode cortar esse vínculo, é o que nós estamos fazendo. Se depois nós vamos ter que completar isso, quem é o maior interessado? É o que nós falamos para eles aqui. O maior interessado somos nós. Por quê? Porque nós queremos os nossos alunos e futuros profissionais, o sucesso deles. Então, quem vai ser o maior interessado para completar essa água do copo? Vamos ser nós, né? A grande perda dessa discussão toda, né, é que eu tenho falado assim, né, você? A quem interessa acabar com a escola de primeiro mundo que nós temos no Brasil? Interessa para os políticos, talvez, interessa para algumas pessoas, mas a escola privada é a escola de primeiro mundo e ela foi construída pela sociedade, né? O pai escolhe a escola privada, ele faz uma opção, né, de investir na escola e é assim que é, né? Então, na verdade, assim, é muito difícil. A gente sempre foi muito difícil para nós, né? A gente que luta aí no sindicato, na federação, a gente sempre teve o governo, os políticos, o Ministério Público, sempre olhando com lupa para a nossa atividade. E nunca com lupa para a atividade deles, né? O que o serviço público deveria fazer, onde é que está indo o dinheiro do serviço público, né? Isso não, né? Agora, para a nossa atividade, que é onde eles têm os filhos deles, na maioria das vezes, né? Eles têm os filhos deles na escola pública, na escola privada, né? E eles estão sempre, até talvez por isso, que estão olhando com lupa. Para nós tem a rigorosidade da lei. E para eles não tem nem lei, né? Não tem nem lei. Me fala uma coisa, como é que está o ensino superior aí? A questão, como é que está no ensino superior? Bom, há uma preocupação muito grande. Primeiro, né, que as entradas em julho, né, já se sabe que dificilmente vai ter entrada em julho. Então, você vai ter saída e não vai ter entrada. Uma inadimplência alta, entendeu? A inadimplência aumentou muito, né, girando em torno de 40%, 50%. Então, o ensino superior, o Ministério Público, nem o PROCON, eles não têm mexido muito, mas há uma preocupação nossa por causa da inadimplência do ensino superior, né? Então, nós, inclusive, temos conversado com os sindicatos obreiros, né, que nós temos que dar um tratamento diferenciado, sentar, né, e ver o que nós vamos fazer. Né? Eu já tinha pedido que, no momento, o que eu acho, o que é o importante? É você pagar a folha de pagamento. Os benefícios, aquilo ali a gente sobrevive, então vamos pagar as folhas de pagamento. Mas os sindicatos obreiros, eles não vê muito por esse lado, porque como o nosso ticket aqui é 15% da folha, a previdência privada
é 5%, então seria 20%. Se nós conseguíssemos jogar isso lá para frente, né, e pagar depois, já seria 20% da folha que você amenizaria, né, nesse momento difícil, mas que você não vai deixar de pagar. Conseguimos fazer com que a Previdência, os 5% da Previdência, mais os 15% do TIC, no primeiro momento, nós não conseguimos. Então, a Previdência vai ser jogada lá para frente e depois o que você deixou de pagar, você vai pagar em 12 vezes, depois você negocia. E a gente queria fazer isso, né, com relação ao ticket, mas não conseguimos, mas já vamos fazer. Amanhã já tem negociação de uma grande instituição de ensino superior para tratar disso com os sindicatos obreiros. Né? Então, só para explicar, você aí no Espírito Santo, você tem, na convenção coletiva, você tem um plano de saúde, que as escolas têm que dar. Não? Não. Plano de saúde nós não temos. Nós temos ticket, nós temos previdência, ticket de alimentação, que é 15% da folha, 5% da previdência privada, pagamos um valor para odontológico, mas é um valor que é R$12 por empregado e dá para ter uma assistência boa, e tem o seguro que deveria ser 2%, mas não chega hoje, não está dando 0,9 por aí, 0,9 alguma coisa. Entendeu? Então, esses são os benefícios. Então, o que a gente teria que atacar são desses dois itens. Da folha. Né? Então, o que a gente teria que atacar seria esses dois pontos que, no primeiro momento, nós só conseguimos a Previdência. E o ticket o próxima rodada nós vamos ter que não tire ele completo, mas que reduza um percentual para que dê um alento às instituições que estão preocupadas, principalmente o ensino superior. Né? A Priscila, que você conhece, nossa gerente lá administrativa, aqui, por exemplo, você já viu toda hora, é notificação do PROCON de Vila Velha, é notificação do PROCON de Guarapari, é notificação do PROCON de Vitória, mas do município, porque o estadual, a gente conversa muito bem com o diretor-presidente. E eu ontem perguntei para ele, conversando com ele, doutor Rogério, falei, doutor Rogério, o senhor imagine, nós hoje, o Espírito Santo tem em torno de 23 mil colaboradores, né? Direto. Escola privada. Se a gente for colocar em direto, isso vai dar aí 60, 80 mil pessoas, né? Direto e indireto. Temos 110 mil alunos da educação básica e em torno de 80 do ensino superior. A educação básica, esses 110 mil alunos, se essas escolas deixarem de existir, aonde nós vamos colocar? Não, senhor Moacir, nós não queremos isso. Eu falei, então, nós estamos preocupados no momento em manter as nossas escolas de pé, manter a empregabilidade, até porque falei para a desembargadora, doutora, lá na creche, aquela pessoa que cuida daquela criança, nós demoramos de 4 a 5 anos para ter, assim, confiança que ela vai pegar uma criança lá de 6 meses, 7 meses e vai cuidar dessa criança. Isso você não faz de uma hora para outra. Daqui a 2 meses, eu não sei, 1 mês, 2 meses, as coisas vão voltar ao normal, os pais vão voltar a ir para os seus ambientes de trabalho e as crianças vão ter que ter aí essas crianças menores que entram na creche às 7 horas da manhã e saem às 19 horas. Né? Então, nós não podemos, não tem como. Outra coisa, Demar, que eu digo, não, porque tem que abater, não está gastando água, luz, material de limpeza. Né? Que a promotora disse que teria que fazer uma comparação da planilha do mês de fevereiro com o de março. O de março, quando ela pediu, que foi lá no dia 1º, né? Nós nem tínhamos recebido as contas de água e de luz, né? Nós nem tínhamos recebido. Como é que nós íamos? Porque foi o que eu disse para ela. E outra coisa, quando a senhora diz conta de energia, a senhora sabe que as instituições maiores, elas contratam demandas.
E quando você contrata uma demanda, independente se tem uma demanda mínima, independente se você estiver gastando ou não, você vai ter que pagar isso. Então, não é assim de só pedir a demanda. Outra briga que foi aqui, que nós conseguimos convencer o Ministério Público e o PROCON, é que não tem como você dar um desconto linear. O custo da minha escola é um, o custo do meu concorrente é outro. Então, cada um tem os seus custos que são diferenciados. Então, você não pode, como a OAB diz que teria que dar 50% de desconto. Baseado em quê? Se as nossas folhas consomem de 60% a 70%. Né? Então, baseado em que você fala vai dar isso aí? E aí eles entenderam. Né? O que a gente poderia falar mais, Damar? Oi, Damar? Ademar, está me ouvindo? Eu estou ouvindo, você está ouvindo? Não? Alô? Está ouvindo aí? Oi. Oi, Damar. Estou te ouvindo. Então, aqui com o professor Moacir, que é o presidente do Cinep do Espírito Santo. Como vocês podem ver, o problema é de todo o Brasil. A luta é muito grande. Um lugar um pouco maior, um pouco menor. No Espírito Santo, o Moacir tem uma boa relação, o Cinep tem uma boa relação. Tem uma boa relação com o governo, então ajuda um pouco a conversar com o PROCON, com o pessoal. Mas não é fácil. Temos essas... dia e noite, como diz o professor Moacir. Os mesmos problemas, a mesma discussão. Né? Você tem alguma previsão, Moacir, aí? Ademar, cortou aqui. Existe uma pergunta aqui, se existe alguma eu não ouvi o que você alguma... perguntou, Ademar. Tem alguma possibilidade de retornar às aulas em maio? Ou tem alguma previsão? Olha, Ademar, o decreto do governador, ele suspendeu até 30 de abril. Mas se imagine que isso vá entrar maio adentro. Então, fazendo os cálculos, e nós falamos também com os órgãos que cobram muito, que querem saber se nós vamos cumprir calendário, né? Eu digo que as nossas instituições hoje não tem mais calendário de 200 dias letivos. Né? Você tem que dar 800 horas. E como as nossas escolas já dão, em média, 5 horas por dia, né? Nós já fazemos 1.000. Né? No mínimo 1.000. Mas que pode ficar tranquilo que isso não se preocupe, que nós vamos cumprir os contratos que nós temos com os nossos clientes. Né? E fazendo o cálculo, né? Começar o tumulto logo no início de abril, né? 1, 2 de abril, e aí você vê o seguinte, nós, no mês de março, foram 7 dias letivos que foram ministrados por aula não presencial. 7 dias. Se fizermos tem 7, de abril você tem 19, né? E se for até maio, você tem 20. Então, dão 46 dias letivos. Né? Se nós utilizarmos o sábado até o dia 18 de dezembro, nós temos 27 sábados. Né? Temos um recesso em julho, que são 10 dias letivos. Então, já são 27. Né? O nosso calendário estava com 3 dias a mais. Nós estávamos com 203 dias letivos. Então, já são... você vai somando. No final... do ano vai faltar 6 dias letivos que nós podemos fazer no contraturno ou alguma coisa nesse sentido. Né? Então, com relação a cumprir o calendário e o contrato com os nossos clientes, nós vamos cumprir se for março já foi, se for abril, que já está sendo,
E se vier maio, e vão dar 46 dias letivos. Demar? Oi, Demar. Oi, Demar. Vindo? Ah, agora voltou. Demar, você está me Voltou, ouvindo? voltou. Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, Deu uma voltou, né? palhada, mas tô ouvindo. Agora. Então, o que eu estava falando, Ademar, e demais, né? Que nós cumpriremos nossos contratos, nós vamos cumprir a carga horária, que agora não tem mais o calendário, né? 200 dias letivos, mas tem que cumprir as 800 horas, nós já cumprimos isso, né? E estamos fazendo, só tenho dos pais, elogio dos professores. Os professores estão reinventando, né? E investindo em material para poder melhorar as aulas, o conteúdo. Então, os pais têm feito muito elogio aos professores do ensino fundamental 1, 2 e ensino médio. O superior não tem reclamação nenhuma com relação a essas atividades. E aí, agora, para a última, agora, ontem, eu recebi uma notificação do Tribunal de Justiça que a Sopaz entrou com um mandato de segurança dizendo que a resolução 5.447 é ilegal e que tem que suspender essa resolução e eu decreto por quê? Porque tem algumas crianças que não têm internet ou alguma coisa nesse sentido. Ele fala isso para o Estado, mas aí vem em cima da particular também, porque se ele suspender, vem em cima da particular também, né? Então, nós já estamos fazendo uma defesa e o advogado já está perguntando para ele, primeiro que você não pode... qual a quantidade que não está tendo? Né? Qual é o percentual? Porque se ele dissesse, vai ser 5%, eu não posso prejudicar 95% com 5%. Ou que seja 10%, eu não posso prejudicar 90% com 10%. Né? Então, você vê assim, que o pessoal quer que o Brasil não seja do terceiro mundo, não, vá para o quarto. Né? Porque o que impede de você... Se tem a prefeitura de Vitória, que essa Sopaz, ela atua muito em Vitória. Se a prefeitura de Vitória, que é uma prefeitura rica, uma das mais ricas do Brasil, é a prefeitura de Vitória, eu acho que é a terceira ou quarta, né? Acho que é a quarta, não se movimentou para fazer com que essas crianças, acho que são em torno de 100 mil alunos que eles têm, tivesse um conteúdo não presencial, o que é que nós temos? Então, nós não podemos fazer porque em detrimento ao outro que por algum motivo, não está fazendo. Né? Mas aí você, já estamos aí uns 30 minutos aqui conversando, 35, só para ver o seguinte, né? Geralmente, as escolas agora estão lutando muito para conseguir segurar os alunos. Sempre foi assim, né? As escolas estão para buscar mais alunos, para negociar. Sempre foi assim, né? A escola fica, as escolas ficam, o superior, no seu mundo, trabalhando, cuidando das crianças e tal. E às vezes não percebe, né, você? Como é que, o tanto que os sindicatos trabalham, né? E a federação trabalha para proteger de coisas que a maioria das vezes elas nem sabe, né? Por exemplo, que tem um mandato de segurança que não vai valer isso, que tem uma discussão com o PROCON. Agora aparece, todo mundo está falando, mas sempre tem essas coisas, né? Sempre tem esse debate. Agora mais evidente. Agora está muito maior a guerra, né? Mas, assim, é importante a gente perceber nisso, né? As escolas agora estão com um problema muito maior, que toda a nossa clientela entrou numa crise financeira enorme. E aí as escolas vão para o sindicato, vão atrás para ver o que pode fazer. Mas a vida toda foi assim.
sempre existiu um sindicato, uma Uhum. federação, né? O Sinep do Espírito Santo tem quantos anos? 50, 60, né? 57, né? 57 Vai indo para anos. 58. E 58. sempre existiu e sempre defendeu as escolas. E a maioria das vezes as escolas nem percebem isso, porque defendem Não. coisas que não aconteceu, né? E a escola sempre ficou focada. E isso é uma coisa boa, na verdade. As escolas focaram em ensinar as crianças e tá aí o resultado da escola particular. Mas é muito importante, acho que esse momento, né, que está aqui, né, você, é falar para as escolas que estão nos Uhum. ouvindo. Eles têm que ajudar o sindicato. Tem que pagar a mensalidade do sindicato. Mas mais do que pagar, tem que ir lá no sindicato, ajudar a trabalhar, ajudar a participar das comissões, participar da negociação, ajudar. Precisamos de braços, né? Precisamos de trabalho. Então, acho que esse é muito importante a gente deixar um recado aí. Queria que você falasse mais um pouco para encerrarmos a conversa aí, Marcelo. Nessa questão sindical aí, como é que você vê isso? Olha, o que Ademar, eu sempre digo que os sindicatos somos nós, né? O Sinep somos nós. Não é o presidente, nem a diretoria. Os sindicatos somos todos nós. Se nós formos bem, todo mundo está bem. Se for mal, todo mundo vai estar mal. Os sindicatos, vocês aí no Paraná, a Zuleika em Minas, o que a gente faz aqui no Espírito Santo? Nós tentamos proteger as nossas escolas, né? Mas nós precisamos da contrapartida das escolas também, né? Porque nós oferecemos muito. O trabalho é árduo. Professor Eugênio, que diz, peão, eu não queria estar na sua pele. E minha esposa fala assim, você presta atenção que você está falando que uma promotora dessa vai acabar mandando te prender. Eu falo, não, eu tô expondo e eu estou tentando aqui que as nossas escolas elas tenham, a gente dá tranquilidade, porque outro dia eu pedi ao PROCON, falei, gente, vai lá na nossa escola e vê se o conteúdo que nós estamos ministrando não está ok ou não está. Então, ou na nossa escola, ou pega algum pai que está reclamando, mas deixa a gente trabalhar, pô. Nós só ficamos apagando incêndio de coisa que não tem nada a ver com a educação. Sim, nós não podemos continuar disso. Nós só estamos, depois dessa pandemia, nós só estamos apagando incêndio de coisa que não tem nada a ver. Agora, o que vocês foram lá para ver? Olha, essa disciplina aqui de português ou de matemática, eu fui na casa de um cliente e ele disse que o conteúdo não está ok, ou coisa e tal. Não fizeram isso, então eu falo, faz isso e deixa a gente trabalhar, pô. É uma Sim. coisa. O que acontece aí a todos aí, que eu digo o seguinte, o brasileiro, de modo geral, ele chega, coloca o filho e a escola, qual a função da escola? É ensinar. Só que os nossos clientes, nós temos que ensinar e educar, que é a função dele. Só que agora inverteu. Ele está vendo o que é ter essas crianças em casa e ele ter que fazer o papel de um professor, o que é você ter 20, 30 crianças dentro de sala, você ter que fazer com que elas assimilem conteúdo, cada uma no nível, cada uma um poder de assimilação. Então, as famílias agora, elas estão sentindo isso na pele, né? O que as nossas escolas que nós fazemos. É verdade. Mas, Marcinho, vamos lá. Se quiser falar mais alguma consideração aí para a gente encerrar aqui. Não, eu queria agradecer à FENEP, a todos que estão nos ouvindo e assistindo, né? E dizer o seguinte, que não é a primeira crise, essa é bem grande, nós não podemos abaixar a cabeça e tenho certeza que nós vamos sair maior lá na frente. Então, nós não podemos perder a vontade e a luta e a garra, porque somente com educação que um país se desenvolve. E é a nossa função, e como o presidente Ademar falou, as nossas escolas, se você pegar só elas, nós somos uma escola de primeiro mundo, né? O nosso conteúdo é de primeiro mundo. Se a gente separar só as nossas escolas participando do PISA, tem certeza que nós estamos lá. Você vê o último aí, quando nós separamos, em matemática nós somos próximos dos Estados Unidos, que é a primeira potência. Sim.
né? Sim. Os Estados Unidos é 34, nós somos 35. Ciência, estamos junto com a Alemanha. E com a Alemanha, Ciência, estamos com a Alemanha. entendeu? Então, nós temos que ter orgulho disso, temos que ter orgulho do trabalho que nós prestamos a esse país e que teria que ser muito mais valorizado. Mas nem por isso nós vamos desistir. É isso aí. Asmacir, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua garra aí, pelo cuidado que você tem pelas escolas privadas aí do Espírito Santo do Brasil. Você sabe que nós somos parceiros aí de luta, você sabe disso, pode contar, sabe que a gente está sempre junto aí, e acho que a escola deve uma salva de palmas aí para o Espírito Santo, a escola capixaba, pela grande luta que vocês fazem em defesa aí da Escola da Livre Iniciativa, como fala o meu amigo, nosso amigo lá do Ceará, né? Acho que a gente não pode desistir, o educador não desiste nunca, né? A gente acredita que pode mudar o mundo a partir das crianças e dos jovens. E a gente muda mesmo, né? Está aí o exemplo da escola privada. Então, é muito bom. Foi um prazer falar com você. Obrigado para todo mundo que nos ouviu aí, está nos acompanhando nas nossas lives. E amanhã estaremos aqui de volta. Amanhã temos mais um presidente, agora não lembro direito quem é, né? Mas amanhã a gente estará aqui de novo conversando com outro presidente do sindicato, né? Que para a gente falar um pouquinho como é que está. O Sinep de Minas foi ontem, que está perguntando a Tatiane Barcelos. Foi ontem, acho que inclusive esteja disponível ainda ali no Story ali. Tem. Mas então é isso aí, gente. Muito obrigado, Moacir. Obrigado pela força, pela luta e pela disponibilidade aí. Boa sorte aí. Tá. Obrigado aí, Ademar. E você sabe, quando eu preciso, eu ligo para você e a gente troca ideia para poder sair maior. Né? Isso aí. Um abraço. Então. Até mais. Tudo de bom. Tá, felicidade. Um abraço a todos. Um abraço. Se cuide aí. Tá bom, obrigado.